O João vai trazer já já informação. Agora, Olavo, eu queria compartilhar contigo, né, uma reportagem veiculada por um veículo de comunicação italiano, né, ao longo dos últimos dias. Eu fiz a tradução utilizando do tradutor do Google, então algumas coisas podem parecer desconexas com relação à concordância, enfim, só que a gente vai ajustando aqui na leitura, porque me chamou bastante atenção. A notícia, ainda se referindo ao ocorrido no aeroporto de Roma, no final de semana retrasado, diz o seguinte: a notícia amplamente divulgada na imprensa brasileira de um atentado sofrido pelo ministro Alexandre de Moraes e sua família, esposa e filhos, no aeroporto de Roma, com reação imediata de indignação de muitos dirigentes do governo brasileiro, não se confirma por nenhum órgão de imprensa italiano e pode fazer parte de uma pérfida estratégia de vitimização do ministro, de modo a criar uma aura de solidariedade, né, para uma das figuras-chaves dos novos rumos da política daquele país. Daquele país é o nosso, tá? Mas tais afirmações não são corroboradas por nenhuma imagem que apoie aquela informação. Repito, tais afirmações, feitas aqui pela imprensa brasileira, por algumas autoridades, não são corroboradas por nenhuma imagem que apoie aquela afirmação. A suposta agressão ocorreu em um local fortemente equipado com câmeras de segurança, mas, estranhamente, não existem as imagens. Esses fatos aconteceram na Itália, país no qual o ministro Alexandre de Moraes não tem poder. E a afirmação de que a Polícia Federal Brasileira já identificou os agressores não faz sentido. Se fosse verdade, a polícia italiana teria intervindo, não a brasileira. As fotos dos agressores foram divulgadas pela imprensa brasileira, nas quais os supostos, atenção, estão usando um gorro de lã e um casaco de inverno, o que é um absurdo, já que está em torno de 40 graus em Roma nestes dias. Aqui na Itália, ainda diz o jornal, as temperaturas chegam a 40 graus, então é impossível que as pessoas estivessem vestidas assim. Para os italianos isso seria ridículo. Parece que alguém no Brasil está criando uma espécie de fake news e que muitos jornalistas alimentam essa fake news para criar a vitimização típica da política daquele país. Brasil. Não nos envolva, não envolva os italianos nessas travessuras de bairro. Olha a vergonha que a gente está passando, hein? No débito e no crédito, hein? Repito a frase. Não envolva os italianos nessas travessuras de bairro. Aí ainda diz: Alexandre de Moraes fique em seu país e não venha para a Itália inventar fake news. Não envolva a Itália em falsas notificações. Olavo, está ficando grave, está ficando ruim. As imagens, na verdade, ninguém sabe, ninguém viu. O que se tem, pelo menos é o que a gente sabe até aqui, segundo a própria CNN na última sexta-feira, salvo engano, é a imagem do genro, né, que foi chamado de bandido pelo ministro, segundo pelo menos é o que consta de depoimento e das imagens do celular deste, que pergunta se ele estava tentando intimidar e tal, daí ele fala, não, bandido. É a única coisa que a gente tem, de fato, até aqui. Olavo, eu volto ao ponto da enquete de hoje. A hora que o Emílio chegar, você me conta aí, hein? Hã? Tô na área. Tá na área já? Boa, ô, Emílio. Então ouça por gentileza essa questão que eu vou dividir contigo, querido. Antes de dar as boas-vindas a você e um bom retorno. Olavo,
estamos nos expondo, Olavo. Estamos nos expondo para a China se sentir à vontade, para um periódico chinês atacar as nossas forças armadas. Eles sabem muito mais do que colocaram ali. E muito provavelmente sabem do tamanho da nossa fragilidade. Está aí o Foro de São Paulo, está aí as reuniões do Foro de São Paulo, está aí hoje o embate Rússia e Ucrânia, quando o problema não é a Rússia, é a China. E a gente sabe que o medo de todo mundo é a China, não dá para fugir disso. Qualquer analista de política internacional aponta que o problema é a China do ponto de vista do poderio bélico. Aí vem agora um periódico italiano dizer assim, ó, não envolve a gente nessa não, problema de bairro vocês resolvem aí do Brasil, não vem gerar factoide aqui no aeroporto de Roma. A gente está se expondo de um jeito que está mostrando a nossa vulnerabilidade. Sabe quando se abaixa demais, você mostra o que não é para mostrar, Olavo? Você não acha que a gente está caminhando por um lado perigoso do ponto de vista dessa fragilidade diante de oponentes, diante daqueles que podem se aproveitar disso no cenário internacional, Olavo? Sem dúvida, sem dúvida. Ontem, no programa WW do William Vac, um jornalista respeitado em que pese a emissora, ele fez uma citação interessante sobre a política brasileira, né? Em que a política brasileira foi enquadrada num nome, numa expressão muito brasileira, né? Que é gambiarra. A política brasileira e a política internacional brasileira é uma gambiarra. Uma gambiarra por quê? É a busca de se resolver um problema sistêmico com saída pouco ortodoxa. Então nós temos alguns problemas sistêmicos no Brasil, que é um governo federal incompetente, temos déspotas nos três poderes hoje, ou não? Temos ou não, amigo ouvinte, déspotas nos três poderes? E esses déspotas desejam uma perpetuação da sua casta no exercício do poder, num quadro típico de síndrome do pequeno poder, né? Querendo transformar em síndrome do grande poder, utilizando de factoides, como você usou a expressão, para obter resultados.